Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Vamos meditar na palavra de Deus, dessa vez no Salmo 55. Eu vou ler do verso 1 ao 11 e depois nós vamos fazer uma pausa para comentar. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba? Voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da tempestade. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e, muros adentro, ao redor, a perversidade e a malícia. Existe destruição no meio dela, das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Mais uma vez temos Davi suplicando a Deus por auxílio divino. Medo se apoderou de Davi a ponto que tudo o que ele queria era fugir. Muitas vezes nos deparamos com situações que nos causam medo e desespero quanto ao futuro. Mas, assim como o salmista, temos um Deus todo-poderoso que tudo vê e é justo. Um Deus que também é Pai e se importa conosco e com cada detalhe da nossa vida. E em relação ao livro dos Salmos, assim como toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, assim também é o livro dos Salmos. Na Bíblia, temos Deus comunicando a sua vontade e seus princípios ao homem. Mas, nessa porção específica da Bíblia, temos algo peculiar. Muitas vezes é o homem falando a Deus. São orações, também inspiradas pelo Espírito Santo em forma de louvores. O livro dos Salmos é o homem abrindo o coração a Deus para louvá-lo, agradecer, contar suas alegrias, preocupações, sofrimentos. Contar também como está a sua vida. E é assim que deve ser a oração, o abrir do coração como se fosse a um amigo. O interessante, nesses primeiros 12 versos, onde temos o salmista estremecido com os terrores da morte que o assombram, é que essas coisas não vêm de seus inimigos, mas daqueles de seu íntimo convívio. Vamos ler agora do verso 12 ao 14. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se eu fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Será que você se encontra ou já se encontrou em situação semelhante? Eu já fui alvo dos traidores e não apenas uma vez, mas várias vezes. Salmo 15. A morte os assalte, e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Esse verso pode até assustar os leitores. Como é que um servo de Deus pode desejar algo assim? Mas lembre-se que o servo de Deus é humano, é falho. Outra coisa, coloque-se na situação, no lugar dele. Será que você desejaria diferente? Será que de repente alguém que perde um ente querido por um assassino não desejaria também a morte do criminoso? Deus não leva em conta palavras ditas em desespero. Aqui também temos um princípio. Devemos desabafar com Deus. Sempre que estivermos com pensamentos ruins e sentimentos maus, devemos contar a Deus. Imagine se as pessoas, ao invés de saírem falando mal dos outros, desabafassem com Deus. O mundo seria bem melhor. Esse é o caso do salmista. Se tinha que falar mal de alguém, ele falava a Deus. Além do mais, Davi aqui está falando de homens extremamente ímpios e que não queriam se arrepender. Você pode conferir isso nos versos 19 e 20, que iremos ler daqui a pouco.
Vamos ler agora, né? Vamos ler a partir do verso 15, do verso 16. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor Jeová me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Contudo, Davi não procura vingar-se, mas entrega a Deus. À tarde ou à noite, pela manhã e ao meio-dia. Quantas vezes você tem buscado a Deus ao longo do dia? Será que ao meio-dia, por exemplo, no teu ambiente de trabalho, após o almoço, você retira tempo e busca a Deus por pelo menos 10 a 20 minutos em oração, ou lendo a Bíblia, ou escuta louvores antes de retornar ao trabalho? Você recarrega suas energias espirituais ou se mistura com os demais para ouvir bobagens? Quem trabalha em firma grande sabe do que eu estou falando. Quando há apenas dois conversando, a conversa é boa, é útil, é edificante. Mas quando há aquela aglomeração, normalmente só sai conversa que não presta. Voltando a falar dos traidores, vamos ler os versos 17 até o verso 21. Aliás, o verso 18. Verso 17 já lemos. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá ele. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade. Porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele e corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram brandas, mais brandas que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. É assim que muitos se acham hoje. Falam de amor, de ajudar o próximo, mas o coração está cheio de maldade. Lembra de Judas Iscariotes? Reprovando a mulher que derramou perfume sobre Jesus e dizendo que era desperdício e que deveria ser usado o dinheiro gasto em benefício dos pobres? Foi também com um ato de carinho que ele traiu Jesus. Palavras e gestos nobres, mas o seu íntimo estava cheio de maldade. Contudo, nosso Senhor Jesus fez de tudo para salvá-lo e, mesmo sabendo que ele o trairia, ainda assim na ceia lavou seus pés. O que será que passou na mente de Judas naquele momento? Ao invés de reconhecer o amor de Cristo, ele sentiu desprezo ao ver o Mestre, aquele que deveria ser rei em Israel e livrar o povo da opressão romana, fazer um serviço humilhante para um rei. E assim acontece conosco também, tanto de um lado como de outro também. Por isso a importância de seguir os passos de Jesus e procurar comunhão com Ele de manhã, ao meio-dia e à noite. Jesus sabia que seria traído. Davi foi traído e contudo fizeram e nos aconselha fazer o que é certo. Aliás, né? Davi foi traído e contudo fez e nos aconselha a fazer o que é certo. Entregar a Deus. Verso 22. Confia os teus cuidados ao Senhor Jeová e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Entregar a Deus é perdoar. Depois que você perdoa, você não é obrigado a conviver com tais pessoas, ainda mais com pessoas que não mudam, como bem disse o verso 19. Deus não cobra de você conviver com alguém que é ruim, que é mau, traidor. O que Deus cobra é o perdão. Perdoe e entregue a Deus. Então você louvará como o salmista. Verso 23. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Amém.